Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ler a palavra do nosso Deus, encontrada desta vez no livro de Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 9. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero dar um alô, para os nossos internautas. Você que está nos acompanhando da sua casa, estamos aqui na quarta-feira, na Avenida São João, sem número, bairro Santo Antônio, na cidade de São Mateus, na Igreja Assembleia de Deus. É um prazer ter sua audiência. Nós temos culto aqui na terça-feira, Escola Bíblica, quarta-feira, oração e ensino da palavra, sexta-feira, culto, ciclo de oração, e domingo nós temos culto às 19 horas, tá bom? Esteja à vontade para estar conosco um desses dias, juntamente com a sua família também. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 9. Todos encontraram? O texto sagrado assim nos diz: E os egípcios perseguiram-nos todos, os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer.
E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Oremos ao nosso Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor é o Deus que não mudou. É o Deus que peleja por nós. É o Deus que caminha à nossa frente. Anarabashori Kalabashai. É o Deus que continua abrindo o mar, Senhor. É o Deus que continua guerreando nossas guerras. É o Deus que olha, Senhor, para os nossos inimigos, Senhor. Eles dá o fim que eles desejam. Pai, nós te glorificamos por mais uma noite estar aqui na tua casa, sentindo a tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor reservou, para que estivéssemos aqui adorando o teu nome, para que estivéssemos aqui recebendo a tua palavra, para que estivéssemos aqui recebendo a tua palavra, Senhor. Abençoe cada um dos teus servos aqui presente, aqueles que estão nos assistindo agora na sua casa, Senhor. Quem sabe assentado na sua cama, no sofá, onde eles estiverem, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre esta família, sobre esse marido, sobre a esposa, sobre o filho, sobre essa casa, Senhor. Dispensa uma bênção de saúde, Senhor, uma bênção sobre cada um dos teus filhos. Nós entregamos tudo nas tuas mãos nesta noite, ainda pedindo que o Senhor visite aqueles que não estiveram aqui, se estão estudando, trabalhando, viajando, ou no hospital, como a nossa irmã Regina. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela e dê saúde na recuperação daquela cirurgia. Entregamos tudo nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, este que é vivo e reina para todo sempre. Amém. Tem um corinho que fala assim: cada vez que a minha fé, cadê essa cantora? É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tá alto. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural.
Aleluia. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, isso me traz mais experiência. Eu queria repetir um versículo desse texto que nós lemos, irmãos, para falarmos o tema que o Senhor propôs no meu coração nessa noite. Está no versículo 15, Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nessa noite o Senhor propôs no meu coração falar sobre entendendo o tempo de clamar e o tempo de marchar. Você pode repetir comigo? Entendendo o tempo de clamar e o tempo de marchar. Porque os tempos são diferentes, irmãos. Esses tempos são diferentes. O tempo de clamar é um, o tempo de marchar é outro. Se nós não entendermos o tempo de clamar e o tempo de marchar, é possível que nós estejamos fora do projeto de Deus. Quando o Senhor fala para Moisés aqui nesse texto: Moisés, por que está clamando a mim, Moisés? Agora não é hora de clamar, Moisés. Agora é hora de marchar. Muitas vezes, queridos, Deus quer nos levar a experiências mais profundas. Às vezes Deus quer nos trazer experiências sobrenaturais. E ao invés da gente estar clamando, nós estamos passando na frente de Deus, nós estamos marchando. Outras vezes, Deus quer nos dar experiência e o tempo não é de marchar, é apenas de ficar quieto e clamar. E aí, nós vamos marchar, não clamamos. Então nessa noite eu quero falar sobre esses dois tempos, né? Os pregadores sempre falam do Kairos de Deus, Kairos, o tempo de Deus, do Cronos, né? Cronos é o tempo que nós observamos no dia a dia. Por exemplo, nós devemos chegar no culto de ensino às 19h30 para orar até às 20. Esse é o Cronos. É aquele horário que nós acordamos 6 da manhã para ir para a escola, para trabalhar. Esse é o tempo que nós marcamos. Mas tem um tempo que Deus marca. Existe um tempo que Deus marca para dar vitória. Existe um tempo que Deus marca para cessar o sofrimento. Existe um tempo que Deus marca para levar na prova e para tirar da prova. Existe um tempo que Deus marca para curar. Deus tem um tempo para tudo, Presbítero Jorge. Observe os irmãos que eu coloquei um áudio lá no grupo da igreja. O nosso pregador Júnior Gomes me ligou na segunda-feira chorando. Ligou falando: pastor, estou na casa da minha mãe, pastor. Estou na casa da minha mãe, pastor. Eu carrego um problema nos meus olhos há mais de 2 anos. Eu sou cirurgião e isso estava me impedindo de fazer cirurgia no hospital. E eu vinha lutando contra essa enfermidade, lutando. Eu cheguei para pregar domingo aí no Santo Antônio, eu me assentei, minha vista embaçada. Eu falei: Senhor, como que eu vou ler a Bíblia? E ele falou, eu não sei se o senhor percebeu, quando eu fui ler o texto, eu dei uma empacada, eu dei uma travada, porque eu não estava enxergando direito, pastor. E chorando. E falou: pastor, Deus falou comigo que ele ia derramar o Espírito Santo, ele ia derramar a glória dele no culto. Só que eu não sabia que eu seria contemplado com essa glória. E eu fui embora, pastor, e quando eu cheguei à noite, eu fui no quarto do meu filho, e eu estava lendo e minha vista estava limpa. Amanheceu segunda-feira, tudo limpo, pastor. E meus olhos estão limpos até agora. Eu fui curado nesse culto domingo aí no Santo Antônio. E eu tinha que ligar para o senhor. Eu não vi a hora de ligar para o senhor. Eu vim aqui contar para minha mãe. Eu estou na casa dela. E eu estou ligando a casa da minha mãe, chorando. Sabe o que é isso? O tempo de Deus para a vida do Júnior. Deus tem um tempo para todas as coisas. De repente você fala assim: Deus esqueceu de mim. Então você não conhece Deus.
Pastor, Deus não lembra de mim. Então você não conhece Deus. Deus não esquece de ninguém, queridos. Deus não esquece de ninguém. Ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28. E aí nós, por causa das lutas, por causa das intempéries, das dificuldades, muitas vezes nós queremos ou passar na frente de Deus, ou atrasar com aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós lemos conta um pouco da história de um jovem, né? Moisés. Esse livro de Êxodo, ele foi escrito pelo próprio Moisés e conta a história de libertação de um povo que estava no deserto, no Egito, escravo durante 430 anos, irmãos. Imagine o que é um povo ficar mais de 400 anos escravo. 400 anos aquele povo gemendo. E o povo foi crescendo, gemendo. O povo foi crescendo, gemendo. O povo foi crescendo, foi gemendo. Mas Deus estava olhando para aquele povo. O povo estava prosperando no Egito. A ponto dos egípcios olhar para aquele povo e falar assim: esse povo vai passar a perna em nós. Esse povo vai superar o nosso povo. Esse povo vai tomar nossas riquezas. O texto nos diz que o povo começa a falar: Senhor, nós estamos gemendo, Senhor, nós estamos escravos aqui no Egito. Era um povo da promessa, o povo que Deus chama Abraão, faz promessa, abençoa aquele povo, e a partir de Abraão construiu o seu povo, o povo da promessa. O povo era povo de Deus, estava no Egito, mas era povo de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que Moisés, ele havia fugido. Ele foi para a terra de Midian, para o deserto de Midian, e ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, quando manifesta aquele ser, ou aquela voz no meio da sarça ardendo com fogo, e ele fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa, santo és. Olha, Moisés, eu tenho visto, abra comigo Êxodo 3:9, irmão. 3:9, eu falei que Deus não esquece, que Deus vê, que Deus contempla, e que Ele tem um tempo para tudo. É preciso entender o tempo de clamar e o tempo de marchar. Êxodo capítulo 3, versículo 9, acompanhe comigo. Êxodo 3:9. Ele chama Moisés e fala isso para ele: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só, irmão, você não precisa tomar partido contra aqueles que te perseguem. Você não precisa querer dar o troco. Você não precisa querer pagar com a mesma moeda. Você não precisa querer fazer justiça com tuas próprias mãos, porque Deus vê todas as coisas. O texto nos diz, nesse versículo 9, o Senhor fala para Moisés: olha, eis que o clamor dos filhos de Israel, o clamor, chegou até mim. E também eu tenho visto, Moisés, a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, versículo 10, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus fala com ele: olha, Moisés, eu tenho visto a opressão. Aí se os irmãos voltarem um pouquinho no versículo 7 desse mesmo capítulo, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porque conheci as tuas dores. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos que clamar é importante. Aprendemos que o sofrimento, a perseguição, os problemas que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos neles.
Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que fala assim: não, mas ninguém passa por o que eu passo. Ninguém sabe o que eu passo. Ninguém nunca passou pelo que eu passei. Não é verdade, queridos. Às vezes o teu problema, a tua luta é menor do que a luta de alguém. Quando estou passando por alguma dificuldade, eu oro e falo assim: Senhor, eu tenho certeza que tem alguém passando por coisa pior do que eu. Eu tenho certeza que tem pessoas passando lutas maiores que a minha. E isso traz conforto ao meu coração, queridos. Aquele povo estava passando por uma tribulação escravo. Imagine 430 anos. E o Senhor fala: Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito, porque eu estou te chamando para isso. Nós conhecemos a história. Moisés vai lá e há as pragas do Egito. O faraó não permite que o povo saia. Só que por causa da praga do Egito, ele libera o povo para ir. E aí nós chegamos no capítulo que nós lemos. O Senhor, ele fala com Moisés para ir. Ele fala: Moisés, olha só, você não vai sozinho, o meu anjo vai convosco. O capítulo que nós lemos, irmãos, conta que na frente do exército de Israel, da aglomeração de Israel, do povo de Israel, ia um anjo. O anjo do Senhor estava indo à frente do povo. Na frente também daquele povo, irmãos, de dia, havia uma coluna de nuvens. E à noite havia uma coluna de fogo. Aquele povo estava resguardado pela presença do anjo do Senhor, por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. Se você estivesse enfrentando uma batalha, se você estivesse passando por um deserto, e todos nós passamos por desertos, se você soubesse que Deus havia enviado um anjo: olha, o meu anjo irá diante de vós, o que você faria? Você murmuraria? Sim ou não? Claro que não. Se você soubesse que o sol causticante do deserto durante o dia, haveria uma nuvem, não apenas somente para guiar o povo, direcionar o povo ao caminho certo, mas também para diminuir a incidência de raios solares sobre aquele povo, uma sombrinha. Se você soubesse que à noite, abaixo de zero, deserto, frio, você soubesse que havia ali uma lareira, uma fogueira, né? Uma coluna de fogo para aquentar o povo, você murmuraria? É possível que nós murmuraríamos sim, queridos. Foi o que aconteceu com aquele povo. O povo estava caminhando, seguindo o anjo, seguindo a nuvem de glória, de fogo, e também a nuvem. E olha o que diz o texto no capítulo 14. Quando eles estavam caminhando, eles olharam para trás. É um perigo quando se olha para trás. Isso não ia falar isso, o Senhor me despertou para falar isso. É um perigo, queridos, quando nós estamos caminhando a uma direção e nós começamos a olhar para trás. O texto nos diz, no capítulo 14, que os filhos de Israel, eles olham para trás. Já tinham saído do Egito. Egito simboliza a nossa vida, Zezinho, passada. Nossa vida de pecado, nossa vida perdida. A nossa vida sem Deus, sem paz, sem salvação. A nossa vida de escravidão. O Egito simboliza isso, irmão Antônio. E quando o povo de Israel estava caminhando, eu já disse, quero repetir, protegido por um anjo que estava guiando, por uma coluna de glória e uma coluna de nuvem. O povo estava caminhando, daqui a pouco eles olham para trás. Eles observam que vem perseguindo-os o exército de Faraó. Queridos, eles sabiam o que aqueles homens eram capazes, irmão Josias, porque eles já estavam escravos ali mais de 400 anos. Eles sabiam o que os egípcios faziam. Os egípcios colocavam eles para carregar pesos muito grandes. Acredite-se que aquelas
efígie lá do Egito foram construídas, né? As pirâmides, né, do Egito foram construídas pelos israelitas quando eles estavam escravos ali. E eles carregaram aquilo tudo nas costas. E agora eles olham para trás, a perseguição do exército de Faraó, dos cavalos, carros, seus cavaleiros, o exército alcançaram, acampado junto ao mar, perto de Piairote, versículo 9 do capítulo 14. Diante de Beal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O versículo 11 diz: disseram a Moisés: não havia sepulcros, irmão, no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? O povo, irmãos, começou a murmurar. Eu disse, quero repetir, se você tivesse a certeza de que o anjo está na sua frente, de que de noite tem fogo para te guiar, e que de dia tem uma nuvem, você murmuraria, ou você confiaria no Senhor? O povo começou a dizer: olha, Moisés, lá no Egito havia sepulcro, não havia sepulcro suficiente para nos enterrar lá, nós precisávamos morrer aqui nesse deserto. E o versículo 12 diz: não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que palavra terrível, irmão. O povo liberto, queridos, o povo tendo a proteção de Deus de todos os lados. O povo diz para Moisés: olha, Moisés, eu preferia ser escravo no Egito. Olha, Moisés, eu preferia, Moisés, morrer no Egito como escravo do que está passando pelo que eu estou passando. Queridos, não tem muito crente que fala isso com Deus? Senhor, quando eu não te servia, eu não passava por isso. Senhor, quando eu não te servia, não havia tanta luta como esta. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, depois que eu me converti, a minha vida é só luta. Eu só passo por luta, só passo por tribulação. E isso mexe com a minha fé, porque quando eu não servia a Cristo, eu não passava por isso. Não está entendendo o tempo de clamar e o tempo de baixar. Não está entendendo o tempo de Deus. Nós precisamos, igreja, entender o tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. O tempo de escravidão já havia passado, queridos. 430 anos ficaram para trás. Agora era tempo de cantar o hino da vitória. Era dizer: Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu estou no deserto, mas eu estou vendo o teu anjo à minha frente. Senhor, eu estou no deserto, mas eu estou vendo a coluna de fogo. Eu estou no deserto, Senhor, mas eu estou enxergando a nuvem que está sempre me guiando. Tem crente que só enxerga o exército atrás dos problemas. Tem crente, querido, que só olha para trás. O Egito era bom, realmente, eu era escravo, mas era bom. Era bom nada, queridos. Não era bom nada. Bom é ter paz e alegria da salvação em Cristo Jesus, mesmo no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés disse ao povo, versículo 13, Moisés disse ao povo: não temais, estáis quietos. Lá em cima eles clamaram, aqui não era para clamar. Não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor falou assim: olha, eu vou acabar de vez com esse problema de vocês. Eu vou terminar de vez com este sofrimento. Apenas uma coisa eles deveriam fazer: estai quietos. Ou seja, o tempo é de ficar quieto.
O tempo não era para clamar, queridos. O tempo não era para murmurar. O tempo não era para reclamar. O tempo não era para desejar as iguarias do Egito. O povo estava no Egito adorando imagem. O Egito, ele tinha muitas imagens. Até hoje na escola a gente vê as imagens do Egito. Aquelas figuras com parte de animal e parte de homem. Isso era comum no Egito. E o povo de Israel servia aqueles deuses. E o Senhor disse para ele, olha, estáis quieto, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E Moisés completa no versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha só, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E o versículo 15, que é o tema, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés libera uma palavra sobre o povo. Moisés libera uma palavra sobre o povo, a palavra de vitória. Olha, Deus vai dar vitória para vocês. Só que eu creio, o texto não fala, Bíblia Jorge, que Moisés no cantinho fala, Senhor, o Senhor me deu essa revelação para falar para o povo. O Senhor vai fazer isso mesmo? O texto nos dá aí por esse caminho. O versículo fala assim, olha, ele libera uma palavra, estáis quieto, veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios tal, o Senhor pelejará por vós e vos clareis. Aí o versículo 15, o Senhor que fala, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que está clamando a mim, Moisés? Dize ao povo que marche. Moisés, eu já não te falei que eu vou pelejar? Eu já não te falei que eu vou acabar com os egípcios, com os inimigos do meu povo, que eu vou dar vitória? Moisés, diga para o meu povo, Moisés, que não é hora de clamar. Diga para o meu povo que não é hora de reclamar. Dize para o meu povo que apenas eles devam marchar. A vitória para aquele povo, igreja, era na marcha, era continuar marchando. A vitória daquele povo era seguir em frente. Mas pastor, aquele povo estava vendo à sua frente o mar. Atrás o exército de Faraó. E na frente o mar. O grande mar, o mar vermelho. E o povo começa a tremer. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fala conosco, faz aquilo que eu estou te mandando. Quantas vezes o Senhor nos cobra e fala, olha, eu já falei isso para você, já te dei uma palavra, fica naquilo que eu tenho te dado. E nós continuamos clamando, Senhor, Senhor. Eu já falei aqui uma vez, irmãos, na sexta-feira, que a cura já foi conquistada na cruz, Emanuel. A Bíblia diz no capítulo 53, Bíblia Jorge, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos passados. Nós fomos sarados. Cristo já conquistou a cura por nós, irmão. O que Ele nos ensina na sua palavra é que nós marchemos ao encontro da cura. Que nós alcancemos a cura. Que nós tomemos posse da cura, a posse da vitória. Eu falei isso um dia aqui na sexta-feira, e isso é uma verdade, irmãos. Jesus já conquistou a cura para a sua igreja. O Evangelho não é só para cura, mas a promessa do Evangelho é a cura do corpo e a cura da alma. Jesus veio para arrancar as enfermidades do corpo e nos dar saúde. Pastor, mas tem gente que não vai ser curado. É porque o Senhor quer levar. Aí é diferente. Aí é o propósito dele levar. Mas as enfermidades, Cristo já venceu as enfermidades por nós na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é marchar ao encontro da cura. Muitas vezes o Senhor, queridos, Ele fala isso conosco. Muitas vezes o Senhor, Ele já liberou uma palavra. Quantas pessoas recebem palavra profética? Tem gente que recebe palavra profética e não sai do lugar. Verdade.
E a gente fala assim, meu Deus, Deus fala tanto com aquele irmão, Deus fala tanto com aquela irmã, e eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo nada acontecer na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Por quê, irmãos? O que isso acontece? É porque aquele irmão, aquela irmã, recebeu uma palavra profética, recebeu uma revelação, recebeu a ordem de Deus para marchar, e continua se prostrando, parando para orar. Continua parando para clamar, e continua pedindo aquilo que Deus já falou. A palavra que Deus já liberou. Na Bíblia, eu anotei aqui uma referência, Lucas 17:11, não vou ler por causa do tempo. Lucas 17 conta que se aproximam de Jesus 10 leprosos. E o texto diz que de longe eles clamaram ao Senhor. Clamaram, tempo de clamar. E falaram, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpos. Leprosos não podiam se aproximar. De longe, falaram, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos tornar limpos. E o Senhor fala para eles, eu quero. Vá, olha só, vá, se apresente ao sacerdote, ofereça a oferta que Moisés determinou. Só essa palavra que ele falou para eles. E eles foram. A Bíblia diz, Lucas capítulo 17, você que está em casa nos assistindo, Lucas 17:11, diz que, tendo eles ido, foram curados. Aí eu pergunto para vocês, irmão, já pensou que aqueles homens falaram assim, não, nós não vamos não, nós não vamos não. O Senhor falou para a gente ir, Ele não fez nada. Ele não colocou a mão na minha cabeça, Ele não passou o bálsamo de Gileade, Ele não jogou água no barro e untou a nossa cabeça. Ele não fez nada disso. Como que Ele quer que nós vamos para ser curado? Irmãos, a primeira parte eles romperam, eles clamaram. O tempo era de clamar. Quando Jesus falou assim, ó, vá, vai, se apresente, é porque era o tempo de marchar. Era o tempo de ir para receber a vitória. O texto nos diz que os 10 foram. E os 10 foram curados. Porque eles entenderam o tempo de Deus. Eles entenderam que era o tempo de ir. Era o tempo de ir. Eles entenderam que a voz de Cristo, a voz de comando, eles ouviram e foram curados. Eu não vou entrar no mérito que só um voltou para agradecer, não cabe aqui agora. O importante é que vocês entendam que a referência é o tempo de clamar, eles clamaram. O Senhor falou para eles irem, ou seja, marchem. E eles marcharam e eles foram curados. Existe, irmãos, um tempo para tudo, um tempo de clamar, mas também existe um tempo de marchar. Quem sabe você está esperando a bênção por muito tempo na sua vida. Quem sabe você tem esperado uma promessa da parte de Deus faz muito tempo na sua vida. De repente, Deus já liberou a bênção sobre a tua vida. Sei que não foi o encontro dela ainda. Sei que não foi o encontro da resposta. É a mesma coisa, irmãos, de você pegar um anúncio de um emprego. E você olha lá e fala, ó, a empresa está contratando. E aí você não manda currículo, né, e nem vai lá ver a vaga. Olha só, o tempo de buscar um emprego foi aquele tempo, apareceu a oportunidade. Mas se você não for, se você não levar o teu currículo, ou ir lá bater na porta da empresa, a bênção não vai vir, querido. Existe um tempo de clamar e existe um tempo de ir. Existe um tempo de marchar. Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, é 2 Reis, né? Capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Estou encerrando, tá? Eu estou quase estourado com o tempo. 2 Reis, capítulo 5, e versículo de número 10. 2 Reis 5:10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. História
bastante conhecida, né? General da Síria, um homem valoroso, porém leproso. Conhecemos a história da menina que vai lá e fala, olha, se conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele restauraria a lepra. E aí ele vai ao encontro de Eliseu, né? Eliseu libera uma palavra profética. Irmão, eu creio nisso. Deus libera uma palavra sobre nós, irmãos. Deus libera uma palavra sobre... Eu me lembro uma época que eu estava para sair de São Mateus, até ele lembra disso. Eu estava para sair de São Mateus. Nós íamos para outra cidade e estávamos tudo planejado para sair de São Mateus. Na virada de um ano, eu fui abraçar um irmão. Parabéns, meu querido, feliz ano novo. Quando eu abraçou o irmão, já abraçou falando em mistério. E o Senhor falou na boca dele, no pezinho da minha orelha assim. É fácil, né? O tamanho da minha orelha é muito fácil no pé da minha orelha, né? No pezinho da minha orelha ele falou assim: pensas tu que o que eu tenho contigo é em outra cidade, servo meu? Não saia desta cidade. O que tenho contigo é nesta cidade que vou eu cumprir. Narabachori halabachai. Querido, eu tremi na hora. Falei para Cleide, filha, não tem conversa mais. Não tem conversa. Desarruma a mala aí, né? Não é arruma, não é desarruma a mala aí. E pronto, queridos. E Deus foi fiel conosco. Deus foi, Ele é fiel conosco. É importante, eu clamei. Nós clamamos. Ou você acha que nós não estávamos orando? Tempo de clamar. E o Senhor falou, olha, marcha ao contrário. Vocês não vão marchar para frente nada. Vocês vão voltar para onde vocês pensam que vocês vão sair agora, não vão sair agora. E queridos, Naamã chega lá, ouve a palavra do profeta Eliseu, e ele reclama, né? Murmura. Aí que está a diferença, irmão. Naamã começa a murmurar. Na minha terra tem rios melhores, né? Muito melhor. Esse rio barrento aí, esse tal de Jordão, na minha terra tem rios muito melhores. E aí, Deus sempre usa, é importante ouvir conselheiros, irmão. Guarda isso. Se você está em dúvida, não procura quem quer diminuir tua fé. Não procura quem não quer o teu bem. Procura pessoas que vão te dar um bom conselho. Pessoas que vão te ajudar em oração e vão te dar um rumo certo para a sua caminhada. Os servos de Naamã falaram, meu senhor, foi coisa difícil que o profeta te pediu? Não. O que ele te pediu foi moleza. Vai lá, mergulha 7 vezes, vai lá. Dá 7 mergulhinhos lá, mãe. Não custa nada. Parece que eu estou vendo, e ele murmurando. Aí que está o problema, irmão. Nós temos que entender, esses dois textos que eu trouxe aqui, um murmurou, os leprosos não murmuraram, e foram abençoados, a resposta veio. Naamã murmurou, demorou um pouco mais. Ele atrasou a bênção, porque houve o clamor, e era só ele chegar e marchar para a vitória. Chega lá, mergulhava. Penso eu que ele mergulha uma vez, murmurando, mergulha 2, murmurando, mergulha 3, mergulha 4, e na 7ª vez ele ficou curado. A resposta poderia ter vindo bem antes, mas por causa da murmuração, de não entender esse tempo. Olha, o tempo era de clamar, e o tempo agora é de marchar. Era só ir, queridos, 7 mergulhinhos, talvez no dia seguinte já estava limpo da lepra. Mas eu não sei qual o tempo, que a Bíblia não fala quanto tempo demorou. Se foram 7 dias que ele fez aquilo. Não é, quando fala de 7 tempos, é um tempo bem expressivo, né? Mas ele foi 7 vezes. Quem sabe ele poderia sair da água, chegar e pular de novo, né? Mas não, esse rio é muito fraquinho, da minha terra é melhor. Querido, nós precisamos entender. Não foi em seguida, demorou bastante tempo. Demorou, o tanto que ele murmurou, que ele ficou murmurando, já teria mergulhado. Irmãos,
nós precisamos entender que Deus tem um tempo. Guarda no teu coração. Entenda o tempo de clamar e o tempo de marchar. De repente, Deus já te deu a resposta e você não recebeu ainda porque você está clamando. Pastor, então não vou orar mais por isso? Irmão, se Deus já falou, Deus confirmou, Deus carimbou, Deus aprovou, só marchar. Aconteceu com Israel. A vitória era garantida. Garantida a vitória. Mas eles olharam para trás. Eles murmuraram, reclamaram que no Egito era melhor, que tinha sepultura de sobra lá. Irmão, coitado de Moisés. Coitado, o líder sofre, querido. Coitado de Moisés. E se eles tivessem atentado porque Deus tinha falado antes, olha, fique quieto. O Senhor pelejará por vós. Mas não, tinha que reclamar. E o Senhor diz, olha, por que você está clamando a mim, Moisés? Eu já não falei que eu vou dar vitória? Diga o povo para marchar. Diga o povo para marchar. Abra comigo para fechar. Agora eu terminei mesmo. Hebreus, eu gosto muito desse texto, Hebreus 11. Hebreus 11 ele fala da galeria da fé. Os heróis da fé. Hebreus 11. Eu tinha muitas referências para falar sobre clamar e marchar, mas eu poderia citar alguns aqui. Na Bíblia, irmãos, todas as vezes que nós vamos ver o encontro das pessoas com Cristo, nós vamos ver que Cristo sempre liberava uma palavra: vá, tua fé te sarou, tua fé te curou, vai, não peques mais. O Senhor sempre dava resposta ao clamor. E as pessoas que atentavam para aquela resposta, elas eram vitoriosas. Entendi o tempo de clamar e o tempo de marchar. Hebreus capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 32. Esse texto é lindo. Lindo. Por que, pastor, que esse texto é lindo? Porque ele fala de pessoas, irmãos, que estavam debaixo de uma promessa de Deus. Estavam debaixo da fé que Abraão teve. E eles continuaram seguindo, mesmo na luta, na perseguição, na tribulação, com os problemas, eles continuaram seguindo em frente. Hebreus 11, 32, eu vou ler, olha só, 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, guarda isso, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? O que esse texto está falando para mim e para você? Que esses homens aí, eles marcharam na direção de uma promessa. Havia uma promessa sobre estes homens. Gideão, o Senhor é contigo. Olha só, o Senhor é contigo, valoroso. O Senhor é contigo. E ele creu nessa palavra. Nós conhecemos a vitória que ele recebeu com 300 Gideões. Eu não vou citar os outros aqui, Davi, Jefté, Sansão, mas todos eles venceram, porque aquilo que Deus falou, queridos, eles marcharam ao encontro. Então, eu encerro nessa noite dizendo o seguinte: entenda o tempo de Deus, igreja. Eclesiastes capítulo 3, ele descreve ali, dizendo
que há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Se você tem um tempo de plantar e você não colhe, aquilo que você plantou estraga. É verdade, é a lei natural, queridos. Se você está pedindo batismo com o Espírito Santo e Deus te batizou, use essa ferramenta. Porque você precisa usar a ferramenta, não ela fique enferrujada. Se Deus te deu a capacidade de pregar e você não está pregando, o tempo de Deus dar, Ele já deu. Agora é tempo de usar a ferramenta. Se você é um homem ou uma mulher de oração, e tem orado, e Deus tem respondido, põe em prática aquilo que Deus tem te dado. Se você canta, Deus te deu a capacidade, o dom de cantar. Exerça esse talento que Ele te deu, porque é o tempo de usar esse talento. Vai chegar uma época que a voz não vai ser a mesma. Então o tempo de usar é agora, marchar agora. Se você, Deus tem te usado em cura, em revelação, em profecia, seja lá o dom, o talento que Deus te deu, use, porque o tempo que você pediu ao Senhor, o tempo que você pagou um preço, pedindo e buscando ao Senhor, Ele não te deu, era o tempo de pedir, agora é o tempo de marchar, é o tempo de usar, não é tempo de arrumar desculpa como o povo de Israel, não é tempo de olhar dificuldades como o povo de Israel, não é tempo de olhar os tempos que nós estamos vivendo que são difíceis, como o povo de Israel, mas é tempo de olhar para frente. Não, se o Senhor falou que Ele é comigo, eu não abro mão. Se o Senhor falou que Ele vai me usar, eu não abro mão. Se o Senhor disse que Ele vai me levantar como um atalaia, como profeta, ainda que ninguém aceite o meu ministério, Ele me chamou. Ainda que ninguém reconheça o meu ministério, Ele me chamou. É o tempo de Deus para a sua vida. Não abandone o tempo de Deus para a sua vida. Existe o tempo de semear, existe o tempo de colher. Se você perde o tempo, você perde a bênção. Se você perde o tempo, você deixa de marcar o seu tempo, de marcar a sua história, de Deus, de ser um instrumento na mão de Deus. Pastor, é possível Deus dar um monte de coisa para nós e a gente passar pela vida sem marcar o tempo? É claro que é, irmãos. Quantas pessoas, eu conheço uma história que um pastor missionário contou. Vamos cantar aqui, Hélida, mais, Bruna. De Naamã mesmo, quando eu conheço a história, irmãos, que de uma indiana, uma indiana foi chamada por Deus, novinha, para fazer missão na Índia. E aquela indiana, ela falou, sou muito nova, agora não, Senhor. E o Senhor capacitando. Ela chegou à juventude, e o Senhor foi lá de novo, falou assim, ó, tem eu te chamado para ganhar muitos indianos para mim. Ela disse, não, eu estou muito jovem ainda, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Ela pegou e foi namorar, casou-se, e o Senhor foi lá e falou com ela, falou, não, agora eu tenho um marido, eu tenho que cuidar do meu marido, ainda tem muito tempo para isso. Passou, ela engravidou, teve filhos, e o Senhor foi lá e lembrou a ela, tenho eu te chamado para ganhar muitos indianos para mim. E ela falou, eu tenho marido, eu tenho casa, e eu tenho filhos para cuidar, ainda dá muito tempo ainda. E o tempo foi passando, aquela missionária indiana chegou, os cabelos foram ficando brancos, e a idade foi chegando, os filhos cresceram, cada um arrumou seu canto, e a idade já não permitia mais ela ir. E um dia ela estava na sua casa, chega um homem de Deus e bate na porta. E quando ela já com certa idade, ela abre a porta. Quando ela abre a porta, o homem de Deus põe um dedo na cara dela e diz, te chamei muito novinha para ganhar muitos indianos para mim, e você não aceitou. Por causa da tua recusa, por causa da tua recusa, muitos indianos foram para o inferno. Não dá mais tempo. Quando o homem falou isso, a mulher, pum, cai, mortinha e morre. Pastor, ela foi salva? Ela foi salva, irmãos.
mas ela deixou de ser conhecida e ter o nome dela no memorial. No memorial. Não queira fazer grandes coisas, faça apenas aquilo que Deus tem te dado. Tem pessoas que vão chegar no céu e vão ser conhecidas como aquele que sempre trazia uma aguinha para o pregador, aquele que desligava o ventilador, daquele que fechava a porta. Irmãos, isso é uma grande obra para Deus. Sério. Não espere fazer para Deus tudo, faça alguma coisa para Deus. Todos nós temos capacidade, Deus tem dado para nós capacidade. Entenda o tempo de Deus para a sua vida. Entenda o tempo que Deus te deu. Porque é possível que quando chegar amanhã, o Senhor vai nos visitar. Ele vai perguntar: Ezequiel, o que você fez para mim, Ezequiel? Eu te capacitei com isso, com isso, com isso e com isso, Ezequiel. E você arrumou muita desculpa e virou as costas para mim. Querido, Deus vai nos cobrar. Vamos pôr de pé. Deus vai nos cobrar um dia. Deus vai nos cobrar um dia. Enquanto cantamos, se essa palavra falou no teu coração, se você quer entender o tempo de Deus para a sua vida, de repente você está clamando, não vê resposta, é porque você devia ir, marchar. Eu quero te chamar para sair do teu lugar. Nós vamos orar daqui a pouco. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Você que está na sua casa, Deus tem um tempo para a sua vida também. Deus tem um tempo de salvação para a tua vida. Deus tem um tempo para a sua família. Deus tem um tempo, tem um ministério te esperando. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa ter um encontro com Ele. O tempo de entregar a vida ao Senhor é hoje, não é amanhã. Tem pessoas que falam assim: quando eu ficar velho, eu vou entregar minha vida a Jesus, que eu preciso curtir. A morte tem vida e separada a vida de muitos jovens. Jesus te ama. Jesus tem um tempo para você. E Ele tem um plano para cada um de nós. Ele quer mudar a tua história. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer perdoar os teus pecados. E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Entenda que o tempo de salvação é hoje. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã. Tudo que sou, só pra servir, chamei. De repente as coisas não estão dando certo porque você está no tempo errado. Esteja no tempo de Deus. Esteja no Kairos, tempo de Deus. Só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me Purifica, Jesus, para me entender o teu tempo. quero ser livre. Esse é o tempo que Deus quer te usar, igreja. Como na mão Esse é o tempo que Deus quer te usar, igreja. teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica,
Vamos orar agora. Muito Jorge vai orar. Você põe tua mão sobre o teu coração. Fala com ele nesta noite. De repente você está fora do tempo de Deus. Estar fora do tempo de Deus é estar num tempo de desobediência. Mas, pastor, eu não estou em pecado. Eu não estou caído. Nada disso que eu estou falando, irmão. Estou falando que Deus tem um tempo para nós. Nós precisamos andar no centro da vontade dele. Vamos orar? Permita, Jorge. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu vou orar e peço, irmãos, que maravilhoso Pai. Na tua presença, Senhor, estamos. Obrigado, meu Deus, de estar mais uma vez na tua casa, ouvindo a voz do Senhor. Ó Deus, o teu olhar como chamas de fogo para o teu povo, protegendo, livrando, dando vitória. Ó Deus, dando saúde, dando proteção nos lares. Ó Deus, no emprego, Senhor, por onde andam os teus filhos, a tua mão está estendida, podemos contemplar pelo olho da fé, a mão do Senhor estendida, Senhor, como estava no meio do povo de Israel, a coluna de fogo e uma nuvem para cobrir, Senhor. Ó Deus, o Senhor, a tua palavra nos garante que o Senhor não mudou, e eu creio pelo olho da fé, e a tua palavra nos afirma. Ó Deus, a tua palavra é apta para discernir pensamento, intenção do coração. Meu Deus, dá saúde aos teus filhos, dá proteção, Senhor, às tuas filhas, que deixaram os seus lares e aqui está, Senhor. O Senhor sabe da necessidade de cada um, de cada irmã do círculo de oração, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança, de cada obreiro, que o Senhor tem, Senhor, chamado nesse bairro. Ó Deus, ai Senhor, vem abençoar, Senhor, abre as portas agora, dá vitória, Senhor, aos nossos jovens. Continua, ó Deus, usando os teus filhos em tuas mãos para transmitir a tua palavra, que seja um canal de bênção na nossa vida. Obrigado por tua presença, Senhor. Muito obrigado, nós não merecemos, mas é a tua palavra que nos garante que aonde estiver 2 ou 3, o Senhor está aí. E como prova disso, eu sinto o Senhor fazendo obras gloriosas na vida, transformando, e gente que entrou aqui com dúvida, vai sair decidido a fazer e a permanecer, a pregar a tua palavra, porque pensou em deixar, pensou em abandonar, mas o Senhor tem falado nesta noite. Ai, cantarebios, nai. O Senhor é poderoso para velar por tua palavra para cumprir. Aleluia. Abre a porta de emprego aqui, Senhor, nesta congregação. Emprega todos aqueles que se encontram desempregados. Abre uma porta preciosa para cada um dos teus filhos que se encontra desempregado. A mão do Senhor estendida sobre os teus filhos. Guarda no teu sangue e nos dá vitória. Ó Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Narabashori calabashai. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos servos do Senhor, sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Todos concordam dizendo amém. Ótima noite, ótimo dia de trabalho. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir.